Vamos começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafio de Todos os Homens, da editora Mundo Cristão. E nós iremos ler hoje Ezequiel, do capítulo 46 ao capítulo 48. Ezequiel, capítulo 46. Assim diz o Senhor soberano: a porta leste do pátio interno ficará fechada durante os 6 dias de trabalho da semana, mas será aberta aos sábados e nas comemorações da lua nova. O príncipe entrará pelo pórtico da entrada vindo de fora. Ficará em pé junto ao batente da porta, enquanto o sacerdote apresenta os holocaustos e as ofertas de paz. Ele se curvará em adoração na passagem de entrada e depois sairá por onde entrou. A porta não será fechada até a tarde. O povo se curvará e adorará o Senhor junto a essa porta aos sábados e nas comemorações da lua nova. A cada sábado, o príncipe apresentará ao Senhor um holocausto de 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. Apresentará uma oferta de cereal de 1 cesto de farinha com o carneiro e a quantidade de farinha que puder para cada cordeiro. Também oferecerá um jarro de azeite para cada cesto de farinha. Nas comemorações da lua nova, trará um novilho, 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. Junto com o novilho, apresentará 1 cesto de farinha da melhor qualidade como oferta de cereal. Junto com o carneiro, apresentará outro cesto de farinha. E junto com cada cordeiro, apresentará a quantidade de farinha que desejar. Para cada cesto de farinha, oferecerá um jarro de azeite. Quando o príncipe entrar, virá pelo pórtico e sairá por onde entrou. Mas quando o povo entrar pela porta norte para adorar o Senhor, durante as festas religiosas, sairá pela porta sul. E quem entrar pela porta sul, sairá pela porta norte. Ninguém sairá pela mesma porta por onde entrou, mas sempre pela porta oposta. O príncipe entrará e sairá com o povo nestas ocasiões. Portanto, as festas especiais e nas festas sagradas, a oferta de cereal será 1 cesto de farinha da melhor qualidade para cada novilho, mais outro cesto de farinha para cada carneiro e outra quantidade de farinha para o adorador, para que o adorador e a quantidade de farinha que o adorador desejar oferecer com cada carneiro. Para cada cesto de farinha será apresentado um jarro de azeite. Quando o príncipe oferecer voluntariamente ao Senhor um holocausto ou uma oferta de paz, a porta leste do pátio interno será aberta para ele, e ele oferecerá os sacrifícios como faz aos sábados. Então ele sairá e a porta será fechada. A cada manhã vocês oferecerão um cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto ao Senhor. Junto com ele apresentarão ao Senhor uma oferta de cereal com 1/6 parte de 1 cesto de farinha e 1/3 do jarro de azeite para umedecer a farinha da melhor qualidade. Este será um decreto permanente para vocês. O cordeiro e a oferta de cereal e o azeite devem ser apresentados como sacrifícios diários a cada manhã sem falta. Assim diz o Senhor soberano: se o príncipe der um pedaço de terra para um de seus filhos como herança, permanecerá a ele e seus descendentes para sempre. Mas se o príncipe der um pedaço de terra de sua herança para um de seus servos, o servo manterá apenas até o ano do jubileu. Nesta ocasião, a terra voltará ao príncipe. Contudo, aquilo que o príncipe der aos seus filhos será permanente. Além disso, o príncipe não poderá tomar propriedade de ninguém à força. Se ele der propriedade a seus filhos, terão de ser de suas próprias terras, pois não quero que
que meu povo seja despejado de suas propriedades. As cozinhas do templo. Depois disso, o homem me levou pela entrada ao lado da porta e me conduziu às salas grandes reservadas para os sacerdotes e que ficam voltadas para o norte. Mostrou-me um lugar nas extremidades oeste destas salas e explicou: aqui os sacerdotes cozinharão a carne das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado, e assarão o pão feito com farinha das ofertas de cereal. Farão isso aqui para não ter de carregar os sacrifícios pelo pátio externo e correr o risco de consagrar o povo indevidamente. Então ele me levou de volta ao pátio externo e me conduziu a cada um dos 4 cantos. Em cada canto vi uma área cercada. Cada uma dessas áreas cercadas tinham 20 metros de comprimento e 15 metros de largura e era rodeada por um muro. Ao longo da parte interna desses muros havia uma saliência de pedra, com lugares para acender fogo debaixo da saliência em todo o redor. O homem me disse: estas são as cozinhas onde os assistentes do templo cozinharão os sacrifícios oferecidos pelo povo. O rio da cura. Ezequiel capítulo 47. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali, notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora dos muros pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali, vi que as águas corriam pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e, enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali, a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Desta vez, a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, estava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: este rio corre para o leste pelo deserto até o vale do Mar Morto. Suas águas tornaram a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Rio Morto. Desde En-Gedi até En-Eglaim, as praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixe de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pelas águas do rio que nasce do templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. As fronteiras da terra. Assim diz o Senhor soberano: dividam a terra desta forma entre as 12 tribos de Israel. Os descendentes de José receberão 2 porções de terra. As outras tribos receberão porções iguais. Jurei solenemente que darei essa terra a seus antepassados, e agora ela passará para vocês como sua herança.
Estas são as fronteiras da terra. A fronteira norte se estenderá do Mediterrâneo, passando por Etlon, depois por Lebo-Amate até Zedade, dali seguirá para Berota e Sibraim, que ficam na divisa entre Damasco e Amate, e por fim para Azer-Aticol, na divisa de Aurã. Portanto, a fronteira norte se estenderá do Mediterrâneo até Azar-Enã, na divisa entre Amate ao norte e Damasco ao sul. A fronteira leste começará num ponto entre Aurã e Damasco e se estenderá para o sul ao longo do rio Jordão, entre Israel e Gileade, passando o Mar Morto e prosseguindo para o sul até Tamar. Esta será a fronteira leste. A fronteira sul se estenderá de Tamar até as águas de Meribá, em Cádiz, e de lá seguirá o curso do ribeiro do Egito até o Mediterrâneo. Esta será a fronteira sul. Do lado oeste, o próprio Mediterrâneo será sua divisa, desde a fronteira sul até o ponto em que começa a fronteira norte, de frente para Lebo-Amate. Dividam a terra dentro dessas fronteiras entre as tribos de Israel. Distribuam a terra como herança para si mesmo e para todos os estrangeiros que vivem entre vocês, e criam seus filhos em seu meio. Todos os estrangeiros que vivem entre vocês e criam seus filhos em seus meios. Eles serão para vocês como israelitas de nascimento e receberão herança entre as tribos. Estes estrangeiros receberão terras dentro do território da tribo com a qual eles vivem. Eu, o Senhor soberano, falei. Ezequiel capítulo 48, a distribuição da terra. Aqui está a lista das tribos de Israel e dos territórios que cada uma delas receberá. O território de Dan fica ao extremo norte. Sua divisa segue a estrada de Etlon até Lebo-Amate e de lá para Azar-Ená, na fronteira de Damasco e com Amate ao norte. O território de Dan se estende para a terra de Israel de leste a oeste. O território de Aser fica ao sul do território de Dan e também se estende de leste a oeste. A terra de Naftali fica ao sul da terra de Aser e também se estende de leste a oeste. Em seguida vem Manassés, ao sul de Naftali, e seu território também se estende de leste a oeste. Ao sul de Manassés fica Efraim, depois vem Ruben e em seguida Judá, todos com divisões que se estendem de leste a oeste. Ao sul de Judá fica a terra separada para um propósito especial. Ela terá 12,5 quilômetros de largura e terá as mesmas fronteiras a leste e a oeste que os territórios das tribos. No centro dela estará o templo. A área separada para o Senhor terá 12,5 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Haverá uma faixa de terra para os sacerdotes de 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. No centro dela estará o templo do Senhor. Esta área será separada para os sacerdotes consagrados, os descendentes de Zadok, que me servirão fielmente e que não se desviarão junto com o povo de Israel e com os outros levitas. Esta será a sua porção especial quando a terra for distribuída, o território santíssimo. Junto ao território dos sacerdotes ficará a terra onde os outros levitas viverão. A terra separada para os levitas terá o mesmo tamanho e a mesma forma da terra dos sacerdotes, 12,5 quilômetros de comprimento e 5 metros de largura. Juntas, estas porções de terra terão 12,5 quilômetros de
comprimento e 10 km de largura. Nenhuma porção dessa terra especial poderá ser vendida, trocada ou usada por outros, pois pertence ao Senhor, é consagrada. Outra faixa de terra, com 12,5 km de comprimento e 2,5 km de largura, ao sul da área sagrada do templo, será para uso público, para casas, pastos e terras comuns. No centro dela estará a cidade. A cidade terá 2.250 metros de cada lado, norte, sul, leste e oeste. Em volta da cidade haverá uma área coberta com 125 metros em todas as direções. Fora da cidade haverá uma área para plantações que se estenderá por 5 quilômetros para leste e 5 quilômetros para oeste, junto à divisão com a área sagrada. Esta terra de cultivo produzirá alimentos para os trabalhos da terra. Os que vivem das diversas tribos, os que vierem das diversas tribos para trabalharem na região, poderão cultivar esta terra. A área toda, incluindo as áreas sagradas e as cidades, formará um quadrado de 12,5 quilômetros de cada lado. As áreas que restarem para leste e para oeste das terras sagradas e das cidades serão do príncipe. Cada uma dessas áreas terá 12,5 quilômetros de comprimento e se estenderá em direção oposta para as fronteiras leste e oeste de Israel. No centro estarão as terras sagradas e o santuário do templo. Portanto, as terras do príncipe incluirão toda a área entre os territórios separados para Judá e para Benjamim, exceto a parte separada para as terras sagradas e para as cidades. Estes são os territórios separados para as tribos restantes. O território de Benjamim se estende pela terra de Israel de leste a oeste. Ao sul de Benjamim fica o território de Simeão, que também se estende de leste a oeste. Em seguida vem o território de Isacar, com as mesmas divisões de leste e a oeste. Depois vem os territórios de Zebulon, que também se estendem de leste a oeste. O território de Gade fica ao sul de Zebulon, com as mesmas divisões a leste e a oeste. A fronteira sul de Gade vai de Tamar até as águas de Meribá, em Cádiz. Depois segue o ribeiro do Egito até o Mediterrâneo. Esses são os territórios que serão distribuídos como herança a cada tribo. Eu, o Senhor soberano, falei. As portas da cidade. Estas serão as saídas da cidade, no muro norte, que tem 2.250 metros de comprimento. Haverá 3 saídas, cada uma com o nome de uma das tribos de Israel. A primeira será chamada Ruben, a segunda, Judá, e a terceira, Levi. No muro leste, que também tem 2.250 metros de comprimento, estarão as portas chamadas José, Benjamim e Dan. No muro sul, que também tem 2.250 metros, estarão as portas chamadas Simeão, Isacar e Zebulon. E no muro oeste, que também tem 2.250 metros de comprimento, estarão as portas chamadas Gade, Azer e Naftali. A distância ao redor de toda a cidade será de 9 quilômetros. E daquele dia em diante, o nome da cidade será O Senhor está ali. Amém? Graças a Deus, continuaremos a leitura no próximo vídeo.